E aí, pessoal? Já parou para pensar como seria viver em um mundo dominado pelo caos, com um vírus ou bactéria se espalhando e causando aquele desespero geral? Pois é, pandemias, esses momentos tensos da história, são marcados por sofrimento, medo e perda, igualzinho a um filme de terror. Mas calma lá, que nem tudo está perdido. Elas também mostram a força do nosso espírito e a busca por soluções, tipo um gol no último minuto do segundo tempo. Nesse vídeo, vamos mergulhar de cabeça nas 5 piores pandemias que já rolaram por aqui, moldando o mundo em que a gente vive. Se preparem para uma viagem tensa, onde vamos desvendar os mistérios dessas doenças e aprender com as lições que elas deixaram, tipo quando a gente leva um tombo de bicicleta e levanta mais forte. A nossa aventura começa lá no século XIV, na Idade Média. Imagina, a medicina era coisa de outro mundo, né? A galera não sabia de quase nada e a higiene, bem, era precária, para dizer o mínimo. De repente surge a Peste Negra, um dos capítulos mais sinistros da história, tipo um pesadelo que durou anos. A encrenca, causada pela bactéria Yersinia pestis, se espalhou pela Ásia, Europa e África, deixando um rastro de morte e desespero, como um tsunami de tristeza. Cidades inteiras viraram cemitérios a céu aberto, com corpos empilhados nas ruas. Uma cena digna de The Walking Dead. A peste negra, transmitida pelas pulgas dos ratos, causava febre alta, calafrios, vômito, dores absurdas e, para piorar, morte. A falta de higiene e a convivência com animais, tipo a gente em casa com os pets, criavam o ambiente perfeito para a doença se espalhar. Naquela época, a medicina era limitada e os métodos usados eram tipo simpatia de avó, não resolviam nada. A galera, sem entender o que estava acontecendo, começou a inventar teorias, muitas delas falando que a peste era culpa da galera lá de cima. A peste negra bagunçou tudo, a sociedade, a religião e até a economia e a política. Foi um baque. Começo do século XX, o mundo ainda se recuperando da Primeira Guerra Mundial, e surge a gripe espanhola para acabar com a graça de vez. Em 1918, um vírus influenza altamente contagioso, né? O H1N1, infectou milhões de pessoas em todo o mundo, tipo quando a gente posta uma foto no Instagram e ela viraliza. Apesar do nome, a gripe espanhola não começou na Espanha, tá? Mas pegou em cheio um mundo fragilizado pela guerra. Hospitais lotados, falta de médicos e enfermeiros e a sensação de que a qualquer momento tudo podia acabar. A gripe espanhola era traiçoeira e afetava principalmente jovens e adultos saudáveis, o que contribuiu para o número enorme de mortes. Os sintomas eram tipo uma montanha-russa, pneumonia grave, falta de ar e, infelizmente, a morte. A galera não sabia nada sobre o vírus e não tinha tratamento. Resultado: a doença se espalhou mais rápido que fake news. Tiveram que tomar medidas drásticas, como usar máscaras e ficar em isolamento social, mas muitas vezes não adiantava muito. No final das contas, a gripe espanhola fez um estrago enorme, levando de 50 a 100 milhões de vidas, uma tragédia sem precedentes. A pandemia mostrou para o mundo a importância da saúde pública e da união entre os países para enfrentar as encrencas. Tipo, a gente se unindo em família para superar um problema. Agora, a gente volta no tempo até o século VI, no auge do Império Bizantino. No meio de tanta glória e poder, uma ameaça sinistra, a peste justiniana. Em 541 d.C., um navio vindo do Egito trouxe a bactéria Yersinia pestis para Constantinopla, a capital do império, como quem não quer nada. A doença se espalhou mais rápido que fofoca em grupo de família, matando a população e espalhando o pânico. A peste justiniana, que recebeu esse nome por causa do imperador Justiniano I, se alastrou pelas províncias do império como um rastilho de pólvora. Cidades vibrantes viraram cidades fantasmas, campos férteis ficaram improdutivos e a fome se juntou à festa, piorando tudo. Os sintomas? Uma beleza: febre alta, dor de cabeça, vômito
inchaço nos gânglios linfáticos e manchas escuras na pele. A doença era transmitida pelas pulgas dos ratos, aqueles bichinhos nada amigáveis. Sem tratamento, a galera apelava para tudo: orações, amuletos e até simpatias. A peste justiniana deu uma baita rasteira no Império Bizantino, enfraquecendo ele até a sua queda. Chegamos ao final do século XX, uma época de avanços tecnológicos e da crença de que a gente tinha tudo sob controle, inclusive as doenças. Mas aí veio o HIV, causador da AIDS, para mostrar que não era bem assim. Em 1981, começaram a aparecer casos misteriosos de doenças oportunistas nos Estados Unidos, deixando todo mundo de cabelo em pé. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é causada pelo vírus HIV, que ataca o sistema imunológico, tipo um hacker invadindo um computador. Sem defesa, o corpo fica vulnerável a qualquer doença, até as mais simples. O HIV se espalha principalmente pelo sexo sem camisinha, compartilhamento de seringas contaminadas, e da mãe para o bebê durante a gravidez. No começo, a falta de informação e o preconceito fizeram o vírus se espalhar mais rápido. A epidemia de AIDS virou uma pandemia global, atingindo milhões de pessoas, como um incêndio se alastrando por uma floresta. A partir dos anos 90, com a ciência avançando e os medicamentos antirretrovirais surgindo, a AIDS se tornou uma doença crônica controlável. Ufa! A luta contra a AIDS foi marcada por um movimento social forte, que lutou contra o preconceito e exigiu acesso a tratamento de informação. E chegamos em 2019, em um mundo conectado e globalizado. Eis que surge um novo desafio: a pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o tal do SARS-CoV-2. Tudo começou em Wuhan, na China, com casos de pneumonia misteriosa. Em um piscar de olhos, o vírus se espalhou pelo mundo, atravessando fronteiras e continentes, mais rápido que a gente rolando o feed do Instagram. A Covid-19 se revelou um inimigo invisível e desafiador, com sintomas que iam de uma gripezinha a casos gravíssimos. Governos e autoridades de saúde do mundo inteiro ficaram de cabelo em pé sem saber o que fazer. Distanciamento social, lockdown e máscaras viraram rotina para bilhões de pessoas. A pandemia de Covid-19 virou o mundo de cabeça para baixo, sobrecarregando hospitais e abalando economias. Cientistas do mundo inteiro se uniram em uma corrida contra o tempo para desenvolver vacinas contra a Covid-19. A pandemia nos ensinou na marra a importância da ciência, da união entre os países e da responsabilidade de cada um na luta contra as doenças. Nessa viagem pela história, vimos a força das pandemias que moldaram a humanidade, da peste negra à Covid-19. Esses eventos nos lembram que somos frágeis diante do desconhecido e que a ciência, a união e a resiliência são nossas melhores armas. Cada pandemia, por mais terrível que tenha sido, nos ensinou algo importante. A história mostra que a gente é capaz de se adaptar, inovar e superar qualquer desafio. Tipo quando a gente cai, levanta e aprende a andar de bicicleta. Que as pandemias do passado sirvam de lição para construirmos um futuro mais seguro e saudável para todos. Um futuro onde a ciência, a justiça social e a consciência coletiva sejam os pilares de uma sociedade mais forte. A pandemia nos mostrou a importância de investir em ciência, ter sistemas de saúde mais justos e eficientes e de criar uma sociedade mais consciente e preparada para o futuro. E aí, vamos juntos nessa?